Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa, do terceiro período de Psicologia da Farol. Nós estamos aqui para falar sobre o transtorno afetivo bipolar, também conhecido como TAB. Nós vamos falar sobre o diagnóstico, os sintomas e como afeta a vida cotidiana do indivíduo. Também está aqui juntamente comigo os meus colegas, né, acadêmicos também da Farol, a Aline, a Rosimeire, o Lucas e a Laisa. Oi. E, gente, só relembrando, esse é o nosso primeiro podcast, a gente tá bem nervoso, mas, claro, estamos muito lisonjeados em estar aqui também. Então, assim, independente de onde você estiver, fica ligadinho aqui, que tá rico em conhecimento, rico em várias informações legais sobre o tema, sobre o TAB. Então, assim, continue ligadinho, deixa um like, compartilhe para quem você acha que vai gostar e vamos seguir em frente. Gostaríamos de dar as boas-vindas à nossa querida professora Cleus, né? Que ela tem nos ajudado aí nessa jornada do conhecimento, né? Sobre essa pesquisa que nós tivemos que fazer, né? Para o interdisciplinar. E nós pedimos para que ela nos auxiliasse, né? A professora, ela é psicóloga clínica, organizacional, neuropsicóloga e mestranda em psicologia organizacional. Não é isso? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Estar aqui com os meninos é um prazer. A minha voz está magnífica hoje, mas a gente vai assim mesmo, né? Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí desse transtorno e qual é a incidência dele aí, né, hoje populacional e o que nós podemos ajudar aí de informação com a sociedade. Certo. Professora, vamos começar perguntando o que é o transtorno bipolar? O que é? O transtorno afetivo bipolar é o TAB, né? É um transtorno que ele está numa linha dos transtornos de humor. Então, o que seria isso? Dentro dos transtornos de humor, nós temos o TAB, que ele é uma variação entre dois humores bem específicos, que são o humor depressivo e a euforia, que estão classificados dentro das manias. Então, qual a maior característica para a gente entender o TAB? Essa variância, né? A escala de variância das incidências do TAB, do transtorno bipolar. E nós temos muito importante o tema que vocês trouxeram, para que nós possamos desmistificar mesmo em sociedade, que existe aquela famosa frasezinha, né? Ah, eu acho que eu sou bipolar. Ah, fulano é bipolar. Mas você sabe realmente o que é o transtorno bipolar? Transtorno afetivo da bipolaridade, o TAB? Porque é um transtorno, é uma doença psiquiátrica, precisa de acompanhamento sério e não é algo para a gente trazer ali como um clichê. Não é você acordar um dia de um jeito e outro dia de outro, não é você simplesmente achar que tá triste, sou bipolar, né? Exato. Ah, eu mudo de humor. Ah, a minha colega de trabalho muda de humor frequentemente. Acho que ela é bipolar. Não, existe variações de humor, mas existe o transtorno, que é uma doença psiquiátrica e precisa ser levada a sério. Mas para que ela seja levada a sério, ela precisa ser conhecida. Então, a importância de saber o conceito, de entender como ele se dá na vida do indivíduo, é que até para que nós possamos mudar de atitude em relação a esse tipo de comentário, né? Porque acaba ficando aí de uma forma desvalorizada, no sentido de que é bipolar, mas o que é bipolaridade? Então, precisamos conhecer o que é bipolar, até porque quando nós ouçamos essa frase ou alguém se referindo a um outro dessa forma, ou até a nós mesmos, nós possamos ter consciência do que é a bipolaridade e do que é uma brincadeira ou uma mudança de humor ali repentina durante o dia, porque todos nós temos, né? Com certeza. Claro. Então, seria dois extremos, né? Dois extremos. Um extremo de depressão, de depressivo mesmo,
e um extremo de euforia muito grande. Exato. E aí, esses extremos é importante pontuar, que são, quando falamos de extremos, é aquela tristeza tão intensa, que é classificada como depressiva, como a tristeza, a depressão, a doença. E aí, às vezes o ciclo ele pode ser mensal, semanal, ou esse ciclo entre as crises, entre as incidências da crise bipolar, ela pode acontecer até simultaneamente, tanto com a euforia quanto com a depressão, com os sintomas. Por isso que é tão difícil o diagnóstico e por isso que é tão difícil se manter dentro de um polo de equilíbrio, de estabilização para quem tem incidência do TAB. Então, entender que as extremidades do TAB, a pessoa ela precisa lidar com os sintomas depressivos na sua intensidade, que rebaixa o humor, que rebaixa energia, motivação, e ela precisa lidar depois com a euforia. O que é euforia? A alegria demasiada. Ah, mas professora, ficar alegre não é bom? Dentro de um equilíbrio. Quando ela passa de uma tonalidade, ela se torna um problema, porque daí a pessoa, tanto aqui no rebaixamento com sintomas depressivos, ela tem uma dificuldade de raciocínio e de motivação e quando ela está aqui na euforia, que é no topo da extremidade, ela também é vulnerável, fica vulnerável e o raciocínio também fica afetado. É como acordar assim, no sentido, não está estabilizado e você tem o transtorno de humor, o bipolar, e aí você acorda na euforia, quer fazer tudo, tudo vai dar certo e tudo, e já vai para fazer e quer fazer, e as pessoas que não te apoiam nisso, ou que não entendem, você começa a ter problema com essas pessoas que eles não querem me apoiar, né? Mas você não consegue, porque está com os sintomas da euforia, que chamamos também de mania, dentro das manias, muito alto. E aí essa questão vai variando também de indivíduo para indivíduo. Pode ser nos sintomas leves, moderados a graves, né? Então vai variando, dependendo do tipo de bipolaridade. Professora, você citou a importância, né, do diagnóstico. Então, a próxima pergunta seria, como fazer para esse processo de diagnóstico? Como ter feito? Certo. E assim, o diagnóstico para TAB, ele é complexo, como para vários transtornos. A gente costuma entender isso desde a academia, que transtornos, eles não vêm sozinhos, né? Infelizmente. Já é difícil lidar com, imagina, quando você começa a ter que lidar com alguns que vêm junto. Então, o transtorno de bipolaridade, ele pode ter uma incidência maior de aparecer o primeiro episódio em torno dos 14 para 15 anos. E, às vezes, ele passa um longo tempo sem ter outro episódio. Então, pode ser confundido com uma crise depressiva, uma crise ansiosa. E aí, dependendo da intensidade e da frequência desses episódios, pode ser confundido com esquizofrenia também. Então, se torna um diagnóstico muito complexo. Ele precisa ser bem cauteloso, feito pelo psiquiatra e acompanhado e junto com o psiquiatra, profissionais de multidisciplinaridade, como psicólogos, como outros profissionais que venham a agregar dentro da estabilização do transtorno bipolar. Entendendo que, por exemplo, se tem um episódio, aconteceu o primeiro episódio com 15 anos. 15 anos é a época que nós estamos em plena formação, né? Ah, esse menino teve uma crise ansiosa, por exemplo, agora, com pandemia, pós-pandemia, tudo que a gente lida com ansiedade bem acentuada. Faz até a consulta sintomas ansiosos, dependendo do que vem ali de sintomatologia para aquela pessoa, ou sintomas depressivos. Medica-se mas aí ele fica 5 anos, por exemplo, sem mais nenhum episódio. A medicação que ele está tomando é para um ansiolítico, por exemplo, um antidepressivo, né? Mas não, por exemplo, um estabilizador de humor, que já seria importante na questão da prevenção dos próximos episódios da bipolaridade. Então, é extremamente importante que nos primeiros episódios a gente também levante a possibilidade para
Claro, não tem como fechar, porque precisa que os episódios aconteçam, obedece os critérios da doença, da sintomatologia da doença, mas é importante ficar alerta, porque a questão medicamentosa dentro do diagnóstico é extremamente importante. Entender que pode atender a um transtorno bipolar e os medicamentos já serem a contento, para que isso venha já na vida da pessoa de uma forma de estabilização. E, inclusive, já posso ir? Já posso ir? A pessoa está rouca, mas a pessoa fala muito. Fica à vontade. Inclusive, a questão medicamentosa, além dos antidepressivos e ansiolíticos, nós também precisamos trabalhar com a questão dos medicamentos destabilizadores de humor, como eu disse, e até psicofármacos que levem a evitar questões de alucinação, a delírios, porque dependendo do nível, né, se for um nível grave, ou dependendo do tipo dessa bipolaridade, vai precisar tomar outros medicamentos, certo? Professor, em sua opinião, qual o maior desafio para uma pessoa com TAB? São alguns, né? São alguns. Eu acabei já trazendo aí, né, um pouquinho da resposta, mas o maior desafio mesmo é esse diagnóstico assertivo. Então, ser diagnosticado corretamente no início dos episódios do transtorno é um dos maiores desafios, porque quando ele não é, como eu disse, pode ser que ele fique muito tempo assintomático. Então, não apresentou sintomas, não teve episódios, não tem TAB, né? Então, não foi feito o diagnóstico, ele não teve medicamento corretamente. Então, isso já vai ser um desafio, porque essa pessoa vai precisar lidar com essa estabilização de humor de alguma forma. E aí, assim, uma pessoa que não foi, que ficou há muito tempo sem o diagnóstico, em algum momento da vida, vai surgir um gatilho. E aí vem com tudo, né, não, professora? Exatamente. E aí não teve o processo de prevenção e de estabilização desde os primeiros episódios, porque não se caracterizou TAB, né? Se caracterizou uma ansiedade, se caracterizou uma fase depressiva, se caracterizou um gatilho que pode ser um luto, por exemplo, né? Que é um Exatamente. gatilho muito forte. Muito forte. E aí esses gatilhos vão fazendo com que as pessoas vão lidando com as ferramentas que têm, da forma que vem, mas não necessariamente cuidando e tratando do TAB, né? Professora, existe cura e como se dá o tratamento? Infelizmente não existe cura, existe estabilização, né, para o transtorno bipolar. Então, trabalha-se, o tratamento ele é multidisciplinar, psiquiatra é indispensável desde o início para o diagnóstico e para a continuidade, juntamente com mudança de hábitos, incluindo alimentação, incluindo regularidade de atividades físicas, incluindo psicoterapia e afins. Tudo que a pessoa consegue trazer e entender dentro do seu repertório que faz bem a ela e que ela consiga lidar, inclusive estudar, né? Para trabalhar como são suportes, são fontes de suporte, de rede de suporte, para que essa pessoa consiga ter uma vida normal, realizar os seus projetos, ter planos, mas ela precisa estar dentro de todo esse acompanhamento. Por que é tão importante o acompanhamento psiquiátrico? Precisa-se ter medicamentos adequados. Esses medicamentos adequados com as manutenções que nós falamos, né? Quando nós vamos de tempos em tempos fazendo a manutenção, ele vai alterando, ele vai diminuindo, ele vai vendo a possibilidade de inserir um outro medicamento, de trocar, enfim, de diminuir a dosagem, e com isso ele vai deixando essa pessoa estabilizada, até sem incidência de crises, dependendo do nível. E é um recurso de prevenção. Então, se eu tenho todas essas situações, eu consigo estabilizar e seguir. Então, ele sempre vai ser medicado, independente? Ele vai ser medicado, porém, é claro, nós vamos falar de níveis, né? Como nós falamos no início, existem os tipos e os níveis, leve, moderado e grave. Quanto mais grave, quanto mais intenso, mais frequente. Então, mais medicamentos e mais recursos, né? Então, isso vai variando de sintomatologia,
desses sinais que apresentam e da intensidade que isso se dá para cada indivíduo, que vai alterando. Existe o tipo 1 e o tipo 2, né? Tipo 1 é o tipo mais intenso e o tipo 2 já é o moderado. E nós já falamos do misto também, né? Quando eu disse que às vezes os sintomas depressivos e os eufóricos aparecem no mesmo episódio. Já pensaram? Como é desconfortável, porque como nós chamamos os episódios? Episódio depressivo é aquele período que a pessoa fica ali dias, tem questões de horas também, ou até meses naquele episódio, tá? E aí tudo é trabalhado naquele episódio para que ele suba. Episódio de euforia, a pessoa também fica aqui por um tempo, aí trabalha-se para vir para cá. Agora imagina um misto que vem a depressão e a euforia no mesmo episódio. Que né? trabalho que dá. Sim, e esse é um trabalho não só do externo, que seria os profissionais, a questão medicamentosa, mas da própria Da pessoa. própria pessoa e das pessoas que convivem com ela, né? Os familiares, porque assim é você acordar com uma pessoa diferente, né? Você conviver com uma pessoa diferente, você nunca sabe como que aquela pessoa vai estar e você ter que lidar com as consequências dos atos daquela pessoa, porque essa pessoa, quando ela estiver na euforia, ela vai comprar muito, ela vai fazer isso, ela vai ter gastos enormes, ela vai querer sair muito, ela vai querer fazer coisas que não é normal ela fazer. E aí a família vai ter que lidar com isso. Sim. A família vai ter que aprender. Todo dia uma né? adaptação nova. pra família. Exatamente, porque cada euforia, cada vez que vem a euforia, vai ser uma coisa nova. Nunca vai vir de uma forma. Então, tranquila, né? Exatamente. E aí, quando você fala sobre isso, Vanessa, vem também algo importante que dá vontade de viajar, dá vontade de ganhar o mundo. Nada bons. Vai acumulando ali, porque todos os projetos que é para ser resolvido naquela fase. Então, eu sempre quis cantar. E tem muita questão artística. Vem muito, claro, dependendo dos níveis, mas a questão de que cantor, ator, eu vou ser atriz, eu vou cantar, e às vezes não tenho dom para e tal, mas eu vou desenhar, então vem muita questão artística, e ela vem de uma forma que eu vou fazer. Minha família não acredita em mim, né? Porque minha família vai querer trabalhar, não acredita em mim, mas ela realmente, naquele momento, ela está sentindo, que daí nós vamos falar muito do eu, que fica muito acentuado, e naquele momento eu sou cantora, eu escrevo, não é? Sim. Eu escrevo, eu vou ser atriz, enfim, mas isso está dentro do episódio da euforia. Professor, e quando assim você não consegue alcançar uma pessoa bipolar no que ele coloca na mente? Isso faz com que ele fique pior, vai elevando o nível dele? E precisa entender que todos os projetos, independente de diagnóstico, nós precisamos ter os projetos baseados dentro daquilo que nós queremos realizar dentro de um espaço que é possível, né? Inclusive, possível e além, mas dentro de uma racionalidade. Então, se estiver dentro esse projeto surgir dentro de um dos episódios, geralmente, aqui não surge não, tá? Geralmente os projetos surgem aqui, mega projetos, né? E se é dentro do episódio da euforia, vai se trabalhar junto com todo o suporte que tem para entender que vai passar, né? Vai trabalhando, vai passar, porque quando estabilizar, a pessoa mesmo já vai entender sobre isso. Então, por isso que é tão importante que a família conheça sobre os sintomas, a família entenda como isso se dá, e a pessoa que é acometida pelo adoecimento do TAB, e aí é importante falar, acredito que foi você que me perguntou de diagnóstico. Gente, o diagnóstico, ele é clínico, ele vem com a questão vivencial,
quando foi acontecendo, de que forma isso foi acontecendo na vida da pessoa, mas também tem a questão genética. Então, além da vivência, além do indivíduo, tem uma carga genética que é muito importante ser avaliada, tá? Fazendo, porque agora eu lembrei, fazendo lá uma ponte. E voltando para você, se eu conseguir pegar o fio de novo. Mas é importante que a família conheça, então é importante que a família vá nas consultas, é importante que a família esteja em algum momento com esse psicólogo, com essa psicóloga, é importante que a família acompanhe, lide, converse. Psicoeducação com a família por parte dos profissionais e da pessoa é muito importante. Eu funciono assim, ok? Tá tudo bem, a gente vai regular isso, mas eu funciono assim. E aí, quando a família entende, tem um conceito maior sobre isso, fica mais tranquilo. Mas nós sabemos que a nossa realidade da informação hoje, por mais que nós tenhamos muitas informações, às vezes não é tão direcionada. Então, por isso que um trabalho como o de vocês é muito importante. Sim. Respondi? Respondeu. Antes de encerrarmos, gostaria de abrir o espaço para a professora Madalena, para ela poder. Pessoal, boa noite. Gente, eu cheguei quase no finalzinho já, né? Mas, assim, quero parabenizar vocês, que meu grupo do Inter, terceiro período. Então, assim, tanto as meninas, o Lucas, que se dedicaram, já estão aí há alguns dias tentando esse espaço e fazendo questão, não, professora, a gente precisa, e com a professora, né? Com a professora Cleus, enfim. E isso demonstrou assim, bastante dedicação de vocês. Então, parabéns, fico muito feliz por tamanho empenho. Acho que a Cleus também pôde ver isso, conseguiu ver toda essa movimentação, exatamente. Então, assim, agradecer, parabenizar vocês. Obrigada, Cleus. Obrigada mesmo. Com voz e sem voz. E, assim, agradecer também aos meninos que estão aqui ajudando. E, inclusive, obrigada aí por abrir espaço. E a Farol, de uma forma geral. Então, assim, minha palavra é gratidão mesmo. Minha vez. A professora Madalena já trouxe, né, já ressaltou. Eu vou só complementar, realmente vocês estão de parabéns. Eu acho que foi a terceira vez que nós marcamos, né? Aí, tipo assim, marca, não dá, e tá morto. Aí, o dia que marcou, falou, tá certinho. Eu fiquei sem volta, gente. Eu não vou desmarcar, eu vou assim mesmo. Mas, assim, pela contribuição, é um tema extremamente importante e nós precisamos, sim, divulgar cada vez mais, trazer isso de uma forma mais ampliada. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Todos vocês. E eu espero que vocês deem continuidade. Né? Com certeza. A gente, quando vê assim, esse empenho, quando a gente percebe realmente um envolvimento no trabalho, a gente fica torcendo. Não fica só que, não, sai, vai falar para o povo sobre isso, vai escrever sobre isso. Muito obrigada. Fiquei honrada, né, de estar aqui com vocês. Né? Agradeço a oportunidade de estar falando sobre algo tão importante. E parabenizá-los. Continue assim. Obrigada, professora. Nós queremos agradecer também esse momento, agradecer a professora Madalena por ter nos acompanhado, né, até aqui, por todo o carinho, todo o apoio. A gente viu que ela esteve ali ajudando e a gente até pressionando ela, professora, por favor. Mas a gente conseguiu e a gente só tem a agradecer mesmo. A palavra é gratidão. Obrigada, professora, por ter aceitado o convite e ter feito acontecer. Porque sem você, né, a gente não teria feito isso aqui. E é isso. É gratidão mesmo. Foi uma honra.